Sejam todos bem-vindos ao canal do Demi. Prazer, sou a Irmã Gnóstica. Começamos lá no início dos tempos onde os homens primitivos viviam dentro de cavernas e não possuíam conhecimento e nem entendimento de praticamente nada à sua volta, onde absolutamente tudo era potencialmente fatal para suas vidas. Eram os animais, as condições climáticas, as doenças, enfim, estar vivo era um grande risco. Durante o dia saíam de suas cavernas para coletar e caçar, e durante a noite se reuniam e se abrigavam para se proteger. A noite com a escuridão era o pior momento para suas existências, pois com o menor alcance da visão o ambiente se tornava extremamente hostil e perigoso. A qualquer momento poderiam ser atacados por algum animal de hábito noturno, como os leopardos, morcegos ou outros, assim como por algum inseto causador de doenças como os mosquitos ou por aracnídeos potencialmente fatais, como aranhas e escorpiões. Não possuíam conhecimento e não entendiam o motivo que em um período tinham a claridade e em outro período estavam completamente no escuro. Começaram a acreditar que era um ser supremo, uma divindade, e que o motivo dessa divindade trazer a escuridão era por terem desagradado e aborrecido em algum momento essa divindade durante o período que estava claro, e por isso a divindade os trazia à escuridão. Perceberam que o que trazia a falta da claridade era a ausência do sol. Então entenderam que o sol era um ser e começaram a cultuar o sol como se fosse uma divindade. Junto com a situação do sol existia outra situação que trazia pânico e desespero pela falta de conhecimento e entendimento, que eram as manifestações climáticas, trovões e raios. Era algo desesperador para as pessoas naquela época, o que para eles era a confirmação que realmente existia um ser superior, que quando não se agradava das ações e atitudes humanas, ele se aborrecia e trazia consequências desagradáveis. E dessa forma se iniciava dentro das cavernas as primeiras crenças religiosas, devido a manifestações relacionadas a fenômenos naturais. Com isso, em todas as noites haviam sacrifícios de animais, e até mesmo de pessoas, pois cada noite que faziam sacrifícios, depois de um tempo, a claridade estava de volta, e assim confirmando que os sacrifícios agradavam aquele ser que era o Deus Sol. Durante as tempestades o ritual começou a ser o mesmo, mais sacrifícios, e percebiam que sempre funcionava, pois nos sacrifícios noturnos, bem como nos sacrifícios durante as tempestades, depois de algum tempo o sol voltava e a tempestade parava, o que confirmava cada vez mais suas crenças. Para eles fazia todo sentido o sol ser uma divindade que se agradava com seus sacrifícios. Por isso, em tantas crenças e religiões antigas, eles veneravam o sol como uma divindade. A religião primitiva envolvia rituais e práticas que visavam obter proteção e influenciar o mundo sobrenatural, como sepultamentos e pinturas com simbologias. Com o passar do tempo, as religiões se tornaram mais complexas, com a criação de templos, sacerdotes e mitos que explicavam a origem do mundo e a relação com o divino. Milhares de divindades foram surgindo conforme os séculos se passavam. As divindades eram frequentemente associadas à natureza e seus fenômenos, com a crença de que os deuses controlavam as forças do universo. Essa relação era evidente em culturas antigas, onde animais, plantas, rios, montanhas, sol, lua e as estrelas eram vistos como entidades divinas. As divindades eram consideradas forças da natureza que precisavam ser agradadas com rituais e oferendas. A mitologia greco-romana é composta pelas divindades gregas e romanas, que, embora diferentes em nome, compartilham muitas características e funções. A mitologia romana, muitas vezes, adaptou ou reinterpretou os deuses gregos, conferindo-lhes nomes e atributos romanos. Principais divindades gregas e suas contrapartes romanas. Zeus para os gregos era Júpiter para os romanos, rei dos deuses, deus do céu, raio e justiça. Hera para os gregos era Juno para os romanos, deusa do casamento, maternidade e proteção dos lares. Poseidon para os gregos era Netuno para os romanos, deus dos mares, terremotos e cavalos. Atenas para os gregos era Minerva para os romanos,
deusa da sabedoria, artesanato, estratégia militar e justiça. Ares grego era Marte para os romanos, deus da guerra, violência e conflito. Afrodite para os gregos era Vênus para os romanos, deusa do amor, beleza e prazer, e milhares de outras divindades criadas pelo próprio homem. E assim como surgiram, com o avanço do conhecimento e do entendimento sobre os fenômenos naturais, foram virando seres mitológicos e fazendo parte das mitologias. As divindades têm um certo tempo de validade, que após esse tempo acabam virando mitologias, como aconteceu com Horus, 3.000 anos antes de Cristo, nascida em 25 de dezembro, de uma mãe virgem, com uma estrela no Oriente. Foi presenteado por 3 reis, professor aos 12 anos, batizado aos 30 e possuía 12 apóstolos. Temos também Átis, 1.200 anos antes de Cristo, que também nasceu de uma mãe virgem, foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. Também temos Mitra, 1.200 anos antes de Cristo, que nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 apóstolos, morreu e ressuscitou no 3º dia. Outra divindade que virou mitologia foi Krishna, 900 anos antes de Cristo. Nasceu de uma mãe virgem, com uma estrela no Oriente, fazia milagres e ressuscitou. Mais uma divindade que virou mitologia foi Dionísios, 500 anos antes de Cristo, também nascido em 25 de dezembro. Fazia milagres, era o rei dos reis, o alfa e o ômega e ressuscitou. E temos o próprio Jesus Cristo, que hoje em dia ainda é considerado uma divindade, mas se percebe que a sua data de validade também está se aproximando do fim. Coincidentemente, Jesus Cristo também nasceu no dia 25 de dezembro de uma mãe virgem, também fazia milagres, possuía 12 discípulos, foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. São diversos os livros sagrados que dão validade às divindades. Livros sagrados são conjuntos de textos que são considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de um deus. Muitas religiões possuem textos sagrados. Entre os mais conhecidos estão as diversas Bíblias cristãs, o Alcorão islâmico, o Torá judaico e muitos outros. Os livros sagrados são obras literárias presentes nas principais religiões, cujos autores teriam recebido uma possível revelação divina. Na opinião dos adeptos das respectivas religiões, tais autores eram pessoas iluminadas, que podiam se comunicar com as divindades inspiradoras. São considerados profetas, muitas vezes. As atitudes perante os textos sagrados diferem, enquanto algumas religiões difundem livremente as suas escrituras. Outras consideram-nas um segredo que só pode ser revelado aos fiéis e iniciados. Algumas religiões assumem que as suas escrituras são a palavra de Deus e, como tal, são infalíveis e inalteráveis, procurando impedir qualquer alteração e estabelecendo um cânone dos textos que são considerados sagrados. A Bíblia não é um livro único, mas uma coleção de livros que foram reunidos e organizados por diferentes comunidades religiosas. Os textos bíblicos foram escritos por diferentes autores, em épocas e contextos históricos diversos. Os escribas tinham liberdade de editar ou adicionar ao texto. O processo de seleção dos livros para o cânon bíblico foi complexo e demorado, com diferentes comunidades religiosas tendo suas próprias listas. Os livros bíblicos foram agrupados por estilos literários, como o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas e os evangelhos. A Bíblia foi formada ao longo de séculos, em um período de aproximadamente 1000 anos, através de um processo complexo que envolveu escrita, tradução e seleção de textos sagrados. Inicialmente, muitos textos circulavam oralmente, sendo posteriormente fixados por escrito e organizados por comunidades religiosas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego. Em resumo, a Bíblia é o resultado de um processo longo e complexo de escrita, transmissão, edição, seleção e organização, que envolveu diferentes comunidades religiosas de diferentes épocas.
Concílios, como o Concílio de Niceia e o Concílio de Trento, foram importantes para definir o cânon bíblico, estabelecendo quais textos seriam considerados inspirados e sagrados e quais não. A Bíblia pode ser usada para justificar diferentes pontos de vista e ideologias, como o racismo, o machismo, o conservadorismo e o liberalismo. A interpretação da Bíblia pode ser usada para legitimar ou contestar diferentes práticas sociais e políticas. Líderes religiosos podem usar a Bíblia para fortalecer suas posições e influenciar seus seguidores. A Bíblia pode ser usada para justificar decisões políticas, econômicas e sociais. Alguns indivíduos e grupos religiosos podem abusar da Bíblia para manipular pessoas, controlar mentes e consciências e justificar práticas abusivas e discriminatórias. A Bíblia não tem nada de divino, mas é sim um livro baseado no contexto de cada época e de cada civilização que a escreveu. Épocas de guerras, doenças, escravidão e de toda a história da humanidade. Tudo o que acontece nos dias atuais acontece desde o início da humanidade, desde os seus tempos que habitavam dentro de cavernas. Nada tem a ver com o sinal de final dos tempos. Sempre houve doenças, terremotos, furacões, guerras, inundações e etc. Desde muito antigamente, a imagem de Satanás sempre foi um ser das trevas e com asas de morcego, o que se reflete ao tempo que os homens viviam em cavernas e que os morcegos atacavam as pessoas durante a noite. Sempre questione, não é porque você foi criado e educado para acreditar em um livro ou em algo que você não pode questionar. Procure a verdade, veja se faz sentido para você. Questione. Quando você questiona, você expande a sua mente. Você consegue enxergar além do que você enxergava, e você pensava que esse Deus bíblico cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão tivesse surgido de uma forma sobrenatural e unânime para a humanidade, e que a Bíblia tivesse sido escrita de uma só vez com total inspiração divina. Sinto lhe informar, mas não foi assim, e acreditar nisso não faz sentido algum. Esse mundo foi criado e é governado por Demiurgo, deus da desordem e do caos. Esse mundo é assim porque foi criado para ser assim, e Demiurgo não está nem aí para vocês. Sorry, baby. Bye bye.